Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro e a partir de agora, 1 hora de debate sobre o agro com informações pertinentes ao um dos principais setores que movimenta o PIB do país. Inclusive, uma informação sobre o PIB é destaque hoje. Vamos lá. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta de tentativa de golpe de Estado e que já gerou repercussão internacional. O foco da nossa conversa, inclusive, é esse, já que o presidente americano Donald Trump criticou essa condenação do ex-presidente e os Estados Unidos estão prometendo já uma retaliação depois dessa decisão do STF. Vamos entender já as informações que circundam essa manchete. A gente fala também no programa de hoje sobre os pecuaristas americanos que querem bloquear as importações da nossa carne brasileira para que não chegue até o produtor americano. Isso porque eles fizeram ainda neste ano o pedido de uma investigação que a gente já falou da seção 301, que é um mecanismo do governo americano que analisa a prática de outros países para que, segundo eles, tem práticas desleais em relação ao comércio bilateral entre países. O Brasil, segundo os Estados Unidos, estaria com práticas desleais por conta do PIX. A gente vai falar sobre isso já e entender por que é que os pecuaristas não querem a carne brasileira por lá. A gente vai falar também, nesta sexta-feira, de um programa em parceria com a ProSoja, que está oferecendo para você, produtor rural, um curso de gestão financeira da sua propriedade. Então, nós te fazíamos a pergunta, como é que está a gestão financeira aí da sua propriedade rural? Eu aposto que esse curso tem muita coisa para te ajudar. A gente vai receber até um convidado que vai explicar sobre este curso e ele participou, ele foi aluno da primeira turma piloto que já aconteceu e terminou ontem, inclusive, dia 11, na quinta-feira, ontem, terminou esse curso e ele já vai falar conosco aqui para explicar o que é que você pode aprender para ajudar na gestão aí da sua fazenda, da sua propriedade rural. E também no programa de hoje, Sorriso, mais uma vez, se destaca na produção agrícola do país e tem o maior PIB agrícola do Brasil. E isso, junto com o Sorriso, que está no estado de Mato Grosso, junto com outros 5 municípios mato-grossenses, deixa o estado em primeiro lugar aí como principal celeiro do Brasil. E o curioso é que o segundo lugar está para um outro estado, agora falando a nível de estado, não de município, mas o segundo estado é um estado que se destaca por outra produção que não tem nada a ver com a produção de grão, soja, milho, algodão. Aí eu faço a pergunta para você, você faz ideia que estado é esse que é o segundo maior produtor agrícola do país? Vamos lá, daqui a pouco a gente conta isso tudo para você. Agora eu convido para fazer parte dessa bancada digital, ele que é o nosso analista de negócios por aqui. Hoje somos nós dois, seu Bianco. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor, é a seguinte. Trump condenou, criticou a condenação do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos já ameaçam uma retaliação. Já era de se esperar, porque não é de hoje que eles vêm falando sobre isso. Mas depois, de fato, da condenação, o que é que passa na cabeça do senhor? Já está batendo um medo, de fato, de uma retaliação americana? Seja bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente começa a dar muito medo, mas esperamos que essa retaliação seja levada simplesmente para o lado político, e não para o lado comercial. Eu acho que os Estados Unidos, eles precisam de muitos produtos nossos
E esperamos que tanto Trump como o Marco Rubio, lá, que é um dos principais cabeças do governo norte-americano, que eles pensem mais em, talvez se queira ter retaliações, que seja mais no campo político ou no campo, e não no campo financeiro, não no campo comercial. Tá certo. Vamos fazer o convite então para o nosso telespectador, nossa telespectadora ligados na gente. O programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, a notícia em todo o Brasil é essa, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ontem, portanto, teve aí a batida do martelo, com 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O presidente Donald Trump já comentou esse assunto e ele falou o seguinte: conheço o presidente Bolsonaro, não tão bem, mas o conheço como líder de um país. Sempre o considerei muito correto, um homem notável. Acho que é uma coisa terrível, muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil, disse Trump. A fala sobre a retaliação não veio, por mais que o presidente Trump já tivesse comentado algumas coisas, mas dessa vez a fala da retaliação não veio diretamente do presidente americano, veio do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Ele publicou aí numa rede social o seguinte: as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam. Ele e os outros membros do STF decidiram injustamente pela prisão de Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. Bom, tendo em vista então agora essa visão que nós temos, essa análise americana, o que se esperar? De fato, uma retaliação? Não dá para... O senhor acabou de falar que seja uma retaliação não política, né, diretamente ligada aí à gestão, aliás, ao judiciário, né, mais ou menos nesse foco seu. O que é que a gente espera, então, agora, depois de uma ameaça dessa dos Estados Unidos? Esperamos que as retaliações sejam políticas e não comerciais, porque para nós produtores rurais, a retaliação comercial, ela simplesmente irá nos prejudicar. Por que é que o Trump está nessa linha de defesa do Bolsonaro? Porque ele também passou exatamente por uma situação idêntica a essa. Também quando ele foi derrotado pelo Biden, né? E houve também uma invasão, houve também defensores e políticos favoráveis a ele também entraram no Congresso norte-americano e também fizeram, teoricamente, aquilo que foi feito no 8 de janeiro aqui no Brasil. E tudo isso foi feito por eleitores dele, né? E só que hoje ele também está sendo julgado em virtude dessas invasões. Isso já é uma questão política, não me atenho muito à política, quero mais ter a informação do lado comercial. Se ele, Trump, Marco Rubio, todo o governo norte-americano resolverem taxarem mais ainda o Brasil, eu acredito assim que os prejuízos sobrarão todos para nós. O governo brasileiro não sofrerá com isso e não haverá para ele prejuízo nenhum. Simplesmente nós, produtores, é que seremos os mais prejudicados. Porém, eu vejo assim que, porque ontem mesmo, o governo norte-americano também, ele liberou o papel, né? O papel brasileiro não está sendo taxado. Por quê? Porque eles precisam muito do papel. Então, os fabricantes finais de papel higiênico e daquele papel úmido, né? Guardanapos úmidos, né? Eles estavam brigando muito com o governo norte-americano para que isso pudesse, devesse
ter liberado. E automaticamente ontem ele também cortou esses 40% que tinha, ou os últimos 10%, né? Mas hoje está até isento a exportação de produtos de celulose para os Estados Unidos. Então, foi ontem aí essa decisão da Casa Branca, né, de retirar a tarifa de 10% sobre a celulose brasileira, e aí garante, enfim, ele está fazendo o que é mais interessante para ele, né? Estou pensando no meu comércio, então vamos tirar essa taxa aqui porque a gente precisa desse produto brasileiro, então vamos tirar essa taxa porque está me prejudicando. Mas o que eu queria falar também é sobre a resposta do Brasil, porque a declaração de Donald Trump e do Marco Rubio, foi imediatamente respondida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que considerou o posicionamento do secretário norte-americano uma tentativa de intimidação e interferência nos assuntos internos do país. Falou que o Marco Rubio ignora os fatos e as contundentes provas dos autos e que não intimidarão a nossa democracia. Essa resposta, ela é intimidadora também para os Estados Unidos? Isso também, o senhor sempre foi um defensor da diplomacia entre os países, porque assim você não gera brigas e não tem, na teoria, prejuízos. Mas essa é uma resposta intimidadora aos Estados Unidos que pode gerar retaliações, na sua opinião? Pode reforçar o que eles já falaram? Nós vamos retaliar vocês. Aí o Brasil vem e dá uma resposta dura, que é cutucar onça com vara curta. Às vezes era melhor até ficar calado, só que o governo brasileiro, ele acha que quando ele fala em democracia, em soberania, ele acha que o Brasil é dos brasileiros, que o Brasil defende essas teorias, são desnecessárias. Quem é que não gosta, qual o brasileiro que não gosta do Brasil? E se você não gostar do Brasil, vai morar onde no país que você querer morar. Entendeu? Agora, é desnecessária você ficar, porque eu sou mais forte, porque você não devia ter falado isso, agora eu falo aquilo. Desnecessário, deixa acalmar. Se o Trump quiser falar, se o Marco Rubio quiser falar, deixa falar, nós vamos penalizar o Brasil. Eles já penalizaram? Não penalizaram. Nós temos que ser inteligentes o suficiente. Para quê? Qual o setor que eles vão nos penalizar? Ao invés da gente ficar querendo retrucar, vamos atrás de novos mercados. Vamos sair atrás de outros compradores. E se você tiver qualidade, por que é que os Estados Unidos então estão querendo comprar nossa celulose? Primeiro, porque nós temos qualidade. Segundo, porque eles não têm um outro fornecedor de imediato que possa fornecer toda essa quantia que nós sempre pudemos fornecer a eles. Então, bom, se eles só querem comprar celulose nossa, vamos vender só celulose. Se eles não quiserem, vamos vender para outros países. E também falando de Estados Unidos, já saindo um pouco de tarifaço e dessa briga aí, os Estados Unidos ele quer bloquear as importações da carne bovina brasileira. Não quer mais a carne bovina brasileira lá dentro. Isso porque eles afirmam, né, pecuaristas dos Estados Unidos, eles já tinham manifestado apoio a tal tarifaço e agora eles pedem a suspensão completa das importações da carne para que sejam atendidas exigências de segurança sanitária e transparência. É interessante a gente conversar sobre isso, Bianca, porque uma entidade americana ali, da carne americana, ela representa pecuaristas, né? Ela reiterou durante uma audiência da seção 301 uma investigação conduzida aí pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos que o governo brasileiro precisa responder por práticas comerciais desleais. E isso tem uma investigação, até porque essa seção 301 americana, ela é uma ferramenta americana para que eles possam se embasar de maneira legalmente falando, a legislação deles,
para dizer assim, tal país não está sendo leal conosco, então eles podem se basear nessa seção 301 para que eles se apoiem, é algo para eles se apoiarem para aplicar algumas medidas retaliatórias ou até mesmo bloqueio, o exemplo do bloqueio, o que eles querem é o bloqueio da importação da carne brasileira, da carne bovina brasileira. E isso também tem gerado aí tem dado uma estremecida, porque isso vem junto também, seu Bianco, esse pedido, vem junto com, vamos relembrar, Estados Unidos com guerra comercial com China, nós comentamos esses dias, não está muito de acordo, não está os Estados Unidos plantando a soja, né? E aí, nesse momento já era para ter algumas sacas vendidas para a China, mas a China não está interessada, ela está direcionando seu mercado para o Brasil. Então a gente já tem visto, será que está acontecendo uma ciumeira aí dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Eles estão de olho, eles podem tirar um pouco do nosso mercado. Será que esse pedido aí de pecuaristas americanos não está ligado a isso também? Não estão se sentindo ameaçados pelo Brasil? Jussão, tudo isso são verdades, né? A China, veja bem, será que a China saiu dizendo por aí que não queria mais comprar soja norte-americana? Ela ficou quieta. E o que houve? Simplesmente não comprou. E aí, quais os problemas que houveram? Agora, os produtores norte-americanos viram que não tinham vendido nada para a China. Então, automaticamente, eles querem que seja vendido para a China. Por quê? Porque é um mercado novo para eles, que a gente possa abrir para eles, né? Tá certo. Então existe aí, portanto, pode existir aí um medo, alguma coisa assim. Vamos falar de exportações, número de exportações, né? Quanto que, se houver uma fechada desse comércio aí entre os dois, no primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos foram o segundo principal destino da carne bovina do Brasil. Eles importaram 181 mil toneladas de carne bovina, o que corresponde a cerca de 12,3% das exportações externas brasileiras desse tipo de carne. A gente não está falando de um total, vamos deixar muito claro aqui também, não é toda, que as informações às vezes elas podem se confundir. A gente está falando de 12% de tudo que foi exportado, não 12% da nossa produção nacional. Então, isso pode gerar também um impacto, por mais que recentemente também a gente abriu o mercado com outros países, inclusive ontem, se eu não me engano, no Vietnã, ou foi hoje, eles receberam a primeira remessa de carne brasileira depois de abertura de mercado, com a Friboi. Então, claro que é importante a gente manter mercados, mas falando de números, caso os Estados Unidos falem, não, então a gente vai aplicar, porque a gente está no nosso direito, a gente pode fazer isso, não vamos importar mais carne brasileira. O Brasil vai sentir? Jussá, é simplesmente interesses comerciais dos produtores norte-americanos. Tanto é que, mesmo com o tarifaço, nós ainda estamos exportando para eles lá. Por quê? Porque nós temos a nossa carne com qualidade. Agora eles, igual os europeus, começaram a ter alegações ou inventarem problemas sanitários no Brasil. O principal que eles alegam muito aqui é que nós não somos muito, que nós não mostramos muito sobre, principalmente sobre a vaca louca, que é um mal, né? Mas o Brasil é super claro nisso, tem todas essas, a transparência disso, tanto é que no Brasil é proibido você fazer ração com aquilo que transmite mais a vaca louca, né? Que ossos de ruminantes, pedaços de suínos, vamos dizer. Não se pode fazer ração com cama de aviário, que essa cama de aviário geralmente tem muita ração
junto com isso daí, porque quando os frangos estão se alimentando, muito se perde também no chão, ali junto com a cama de pão, com a maravalha. Essa cama aí, ela é proibida de você tratar bovinos. Por quê? Porque isso aí pode ser um possível transmissor da vaca louca. Então, nesse ponto, eles estão simplesmente tendo algumas alegações para que o Brasil esteja, vamos dizer, mais e mais dependente deles. Agora, o que eu concordo com a carne norte-americana é que nós devemos ter a reciprocidade. Tudo aquilo que nós taxar que eles nos taxarem sobre a carne brasileira, nós também temos o direito de taxá-los com a carne norte-americana. Eles se queixam muito que não vende a carne norte-americana aqui no Brasil. Nós temos no Brasil uma oferta abundante de carne, seja de bovino, seja de suíno, seja de frango e demais. Então nós temos uma abundância de produção e não temos a necessidade de ficar importando produtos dos Estados Unidos. Eles simplesmente querem que nós acabamos com a nossa venda da carne lá, que aí eles automaticamente, o produtor norte-americano, terá uma maior venda da carne dele e num preço muito melhor. O PIX também é alvo, né, de uma seção da 301 aí, da legislação de comércio aí americana. E, enfim, estamos na mira do governo americano, podemos sofrer aí sanções, mas o Brasil tem agido bem, né, buscando novos mercados, porque aquela velha história sua aí, né, se cair o cesto, será somente um cesto com ovos, e não todos os cestos de uma vez, não vamos perder todos os ovos de uma vez. Exatamente. Então, quanto mais nós pulverizarmos e quanto mais nós tivermos outros mercados, menor o risco da gente sofrer com essas sanções, com inúmeras... que hoje o mercado internacional, Jossan, ele é muito concorrido. Então, o que acontece? Nós devemos ter diversas opções. Se nós temos 10 quilos de carne para vender, vamos tentar vender para 20 países, vendendo meio quilo de carne para cada um dos países. Se um dos países nos bloquear e não quiser nossa carne, nós estaremos deixando de vender meio quilo. Tá bom, vamos procurar o 21º país que queira a nossa produção. Na teoria parece ser muito simples, a gente sabe que não é. Mas nós temos dentro do governo milhares de pessoas que estão recebendo salários com essa função, para que vá atrás dessas negociações para beneficiar ou para dar destino às nossas mercadorias. Muito bem, seu Bianco, continuamos acompanhando e de olho nos desdobramentos junto aos Estados Unidos. Daqui a pouco eu te chamo de volta. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial de hoje e logo depois do intervalo, uma entrevista para a gente entender como está a gestão financeira e contábil da sua propriedade, hein? A gente vai tentar entender como é que funciona um curso que a ProSoja Mato Grosso está oferecendo junto ao Escola Agro para os associados da entidade. É o curso financeiro e contábil para o produtor na prática. A gente vai conversar com um delegado da ProSoja que participou desse primeiro curso, acabou ontem essa primeira turma piloto, e a gente vai entender como foi esse curso, como que você pode fazer para se inscrever e por que é tão importante participar. E ainda hoje a gente fala de Sorriso, maior produtor, tem o maior PIB agrícola. Sorriso no Mato Grosso tem o maior PIB agrícola do país. A gente já volta. O Agrodebate dessa sexta-feira, dia 12, está de volta.
E agora nós temos uma pergunta a fazer para você aí, produtor rural. Como é que está a gestão financeira e contábil aí da sua propriedade rural? A gente fala isso porque o assunto agora é esse, já que a ProSoja Mato Grosso está com uma parceria aí com a Escola Agro, oferecendo aí aos associados aí um curso, o curso financeiro e contábil para o produtor na prática. É uma oportunidade aí bem interessante que a gente vai fazer o convite a você que é produtor rural e é associado da ProSoja. E eu já quero chamar o seu Bianco aqui de volta, seu Bianco, porque isso é muito importante, porque o produtor rural, eu já falei isso algumas vezes por aqui, né? Antigamente a gente tinha a ideia, um produtor rural, aquele cara lá com chapéu de palha, rasgado, mascando um mato aqui, mas isso aí a gente já pulou essa página faz muito tempo. A gente já está numa era de digitalização, de tecnificação, está tudo muito técnico e com novas exigências governamentais, o produtor ele tem que estar cada vez mais atento para essas novidades. Jossa, qualquer produtor rural hoje, ele tem um faturamento anual altíssimo. Qualquer produtor que plante aí em torno de 500 hectares de terra, ele já extrapola o valor ou exige a necessidade de se ter um livro caixa. Isso é o que? É a organização. E nós, como produtores rurais, ainda estamos nós temos a certeza de ter um faturamento e tudo com notas fiscais, porém nós não corremos muito atrás de notas de despesa, ou temos muitas despesas que não são legalmente comprovadas. Então isso é muito bom, mas vamos chamar o nosso convidado, que aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Isso mesmo, a gente vai conversar agora, eu já convido ele para fazer parte aqui da nossa bancada digital, o Ivan Francischetti, que é produtor rural do município de Itaiangá, né, aqui no estado de Mato Grosso, também é delegado do núcleo, a delegada da ProSoja no núcleo de Itapurá por Itaiangá, né? Ivan, primeiramente, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto. Boa noite Jossan, boa noite Bianco, satisfação estar aqui, contribuindo um pouco aí para levar para os nossos produtores aí sempre um pouco mais de informação e agradecer aí ao canal aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ivan. E outra, você acabou de terminar, né, esse curso aí que teve como turma piloto, né, a primeira turma aí, você fez parte dessa primeira turma, com um curso que, como a gente estava falando aqui, o senhor Bianco comentando, já passou a era do produtor, ser aquele cara que anda num tratorzinho ali. Hoje as máquinas, elas estão tecnológicas e a gestão não podia ser diferente, porque com oscilação, vocês mexem diretamente com um produto que é uma commodity. O preço vocês não podem controlar. Então, não tem jeito de ficar sem as contas estarem na ponta do lápis. Você deu até um depoimento que está no site da ProSoja, que você diz que você fez esse curso buscando atender às normas e exigências tributárias fiscais, né? Então, como que esse curso pode ajudar o produtor rural? A agricultura está sempre em constante evolução. Eu costumo falar que plantio convencional era algo lá da década de 80, foi evoluindo, quem não evoluiu acabou saindo da agricultura. Depois, a questão de implementação de biotecnologias, depois a implementação de novas tecnologias de maquinários. Então, assim, a evolução do agronegócio e da agricultura, independente do tamanho do produtor, ela é constante. E eu acho que nós estamos chegando aí num momento de achatamento de margens, e não só na questão de exigências governamentais e de atendimento a exigências tributárias, mas também a gestão de custos, a gestão das margens. Por quê? Quando eu tenho uma gestão de custo, de margem, mais na ponta da caneta, a minha tomada de decisão ela fica muito mais assertiva. Desde eu tomar uma decisão para fazer um investimento, não é só fazer um cálculo se aquele investimento é rentável.
mas fazer um cálculo se aquele investimento cabe na minha propriedade, cabe no meu negócio, para a gente não tomar decisões equivocadas aí, que está levando muita gente aí a hoje está com dificuldade em pagar investimentos feitos há 2, 3 anos atrás, aí, quando as máquinas estavam com preço alto e as margens na agricultura estavam boas. E não só fazer essa gestão atual, como fazer uma projeção também. Então, assim, a gente está evoluindo para um caminho que está sendo necessário, só está ficando no agronegócio quem tem gestão. O pessoal lá no curso falou, né? O cara tem uma empresa com faturamento de 300, 500 mil reais, além da contabilidade, ele tem uma pessoa do financeiro, ele tem uma gestão. Aí o produtor, por pequeno que seja, aí, fatura R$1 milhão, não tem gestão nenhuma de custo, da questão de livro-caixa, que a exigência do livro-caixa é que ele seja, livro-caixa digital, seja mandado mensalmente acima de 4 milhões e 800 de faturamento. Porém, a norma exige que todo produtor tenha um livro-caixa. Só não precisa informar ele para o governo, mas todo produtor tem que ter. Seu Bianco. Você foi muito bem, Ivan, porque acabou-se aquele tempo da gente simplesmente ter o faturamento e não se organizar. Eu quero comprar uma determinada máquina só simplesmente porque meu vizinho comprou ou porque a empresa que vende está fazendo lá em 10 parcelas. Então é muito importante que venha esse controle, principalmente como você falou, para que haja uma maneira de se ter, de se planejar, principalmente esse orçamento, para se saber o que é que a gente pode gastar e quanto que pode se gastar. Nesse curso aí que você teve, Ivan, quais as outras, as maiores fatores que te chamaram a atenção também? Assim, vamos começar do básico, né? Uma das primeiras coisas é a questão do controle do fechamento do imposto de renda, que ele não pode ser lá no final do ano, depois que já fechou o ano, ou chegar a dezembro e ver como é que está meu imposto de renda. Por isso a importância do livro caixa, mês a mês, mesmo que você não transmita ele, que não seja obrigatoriedade, se você for um pequeno produtor, mas que você tenha esse controle, via sistema ou via planilha, que seja, para você ter uma prévia do imposto de renda todo mês. Porque isso também vai te levar à tomada de decisões de compra ou de segurar a venda, para você já ir se planejando com o seu imposto de renda. Mas também, assim, nesse curso, a questão do que ficou muito claro é que com a reforma tributária, com as novas cobranças, com os novos mecanismos que vão ter, isso vai passar a ser obrigatório, indispensável. Então, assim, é importante já ir se prevenindo, já ir atualizando, já ter um sistema, já ter uma pessoa responsável por essa gestão, porque com a reforma tributária, com a utilização de créditos para se creditar na venda para o recolhimento dos impostos, quem não fazer isso, com a margem que a gente está tendo, se tiver que recolher de novo, foi a margem fica zerada. Então, assim, falo de novo, estamos passando por um momento aí de margens achatadas e o lucro está nos detalhes. Então, assim, a gestão está cada vez ficando mais importante. Então, assim, ter um sistema, ter uma planilha, ter E daí não é só assim, o contador, não, isso é dentro da propriedade. Isso é a gestão que a gente faz. Porque se a gente fazer a nossa parte bem feita, o serviço do contador vai ser muito mais assertivo também. Ivan, isso aí ajuda, pelo que vocês estão falando aí, reduzir risco, evitar multas, garantir mais eficiência na hora de tomar decisão, mas são todos termos muito técnicos normalmente. A gente, quando fala de reforma tributária, são coisas difíceis de entender. Eu gostaria de saber, você que já passou por essa experiência, né, nessa turma aí, piloto aí, como é que funciona a linguagem desse curso na hora de ensinar aí esse produtor rural? Então, como esse curso é voltado para produtores rurais, eu achei uma linguagem bem simplificada, porque o assunto não é simples, ele é um assunto técnico. E a Escola Agro conseguiu trazer isso em videoaulas de curta duração, não fica maçante,
fica aquele conteúdo tranquilo, você faz uma aula por dia, 2, 3, conforme a sua disponibilidade, numa linguagem muito simples. Mas realmente, são muitas exigências e com a reforma tributária, as exigências que nós temos, todas continuarão. E o IVA é um adicional de imposto sobre aquilo que já se tem das obrigações na agricultura, porque o IVA vem para substituir os impostos de consumo, que são diferidos na agricultura em quase maioria, né? E isso vai passar a incidir, e além da gente ter todas as obrigações exigentes, ainda teremos esses novos. E não só o que nos preocupa é esse novo, é a transição. Como que vai ser feito? Porque eu vou ter, em algumas situações, recolhimento ainda daquilo que eu já tinha, e vai transicionando, mudando os percentuais, saindo o antigo e entrando o novo, numa transição até 2032. Porém, isso ainda não está muito claro de como que vai ser feito, né? Porque ainda está tudo tá em construção, né? Mas, assim, fica a mensagem, fica o alerta de que temos que ter gestão no atual sistema tributário, porque o próximo vai exigir isso de uma forma muito, muito mais necessária do que o atual. O atual tu se vira, não é algo tão... Agora, no próximo, com a reforma tributária, para você poder se creditar daquilo que já foi recolhido, para não ter um recolhimento em duplicidade, você vai ter que ter uma gestão muito afinada dos custos, saber seus fornecedores como recolheu, qual o regime tributário deles, para poder se creditar desses créditos tributários. Seu Bianco. O Ivan está falando muito bem, Jossan, porque se você comprar algum produto de pessoas que não estão legalmente cadastradas, você não poderá, no novo imposto, se creditar desse valor, vamos dizer, do ICMS, que existe um crédito em cima daqueles valores de compra. Então, isso faz com que você perca... Não adianta você comprar um produto um pouquinho mais barato, sendo que lá na frente você vai perder muito dinheiro, principalmente porque você não pode ser crédito. E a organização, bem isso que ele falou, se você não se organizar, o governo vai ter 5 anos para depois ele poder te notificar e te cobrar com juros, multa, correção. Então, nesses valores que os produtores têm hoje, isso vai levar o produtor à falência. Então, o que o Ivan falou aí é espetacular, é bom para a gente ir se prevenindo, né? E, Ivan, o pessoal também te deu assim uma noção desses novos impostos que nos parece para nós que o governo vem com sede para arrecadar mais e mais, né? Não só a implementação, mas a forma que esses impostos vão ser recolhidos, a sonegação vai ser quase... ela vai ser, como é que eu vou dizer? Vai deixar de existir a sonegação. Por quê? Quando eu for comprar um produto, eu não vou só olhar o preço, eu vou olhar o crédito tributário que aquele produto me traz. Logo, eu vou estar fiscalizando a pessoa que vem nessa cadeia de recolhimento de imposto antes que eu. Quando eu for vender meu produto, quem for comprar vai olhar o crédito que eu estou tendo nesse produto. Caso eu não tenha, ele vai descontar de mim esse valor. Então, no que está se desenhando, um vai fiscalizar o outro dentro da cadeia de imposto, porque quem não olhar, não fiscalizar o outro, vai acabar pagando mais. E se não tiver recolhido, vai ser descontado do valor do produto. Ou, entendeu? Vai ter uma forma de recolhimento. Então, assim, não vai mais existir a sonegação, porque, na verdade, eu vou me creditar desse imposto e recolher a diferença se houver. Porém, eu vou ter que olhar se aquele produto que eu comprei tem base reduzida das alíquotas de IBS e CBS, e eu ainda vou ter que olhar se ele é simples nacional, que tipo de enquadramento tributário que aquela empresa trabalha. E uma coisa que me surpreendeu é que não me creditarei de mão de obra. A mão de obra de funcionário não vai acreditar no custo do meu produto, não vai acreditar em imposto na minha venda do meu produto. Então, a gente acaba entendendo por que em alguns países que tem o IVA, a prestação de serviço ela é um serviço muito mais
maior por conta dessa acreditação tributária. Seu Bianco. Assim que com a criação do IVA também o governo vai arrecadar mais também, em virtude do quê? Nós, produtores rurais, somos acostumados a pagar muitas despesas, principalmente por ser do interior, naquelas notinhas que sem a bendita nota fiscal que automaticamente deverá ser exigida, porque quando você fizer o livro caixa, se você não tiver todas as suas despesas, os seus lançamentos comprovadamente com notas fiscais, automaticamente essas despesas não terão valor. Então o governo também vai, além desse controle que você falou, que a gente automaticamente vai fiscalizar eles, nós vamos exigir que alguns vendedores de pequenas despesas nossas, nós iríamos exigir dele nota fiscal e assim o governo arrecadará cada vez mais. Não sei se você quer complementar ainda, mas se encaminhando já para a gente finalizar, gostaria que, assim, tem outras turmas sendo formadas, né? Só para a gente pincelar, fazer mais um convite para aquele produtor aqui, já deu para ter noção pelo que você explicou. Vamos fazer um convite para outros produtores associados da AproSoja. Aí explica para a gente quantos módulos são e de quanto tempo. Você falou que são curtos, né? Fáceis de entender. Esse curso é oferecido pela Escola Agro ao público geral e tem um convênio com a AproSoja que tem um desconto. O associado à AproSoja paga metade do valor do curso. São 97 videoaulas em torno de 6 a 10 minutos e aí tem um encontro quinzenal com os professores, um encontro online para sanar as dúvidas. Eu acho que é muito importante, se o proprietário da propriedade não tem disponibilidade de tempo, se tiver um filho ou a pessoa que cuida, eu acho que é muito interessante porque pontua todas as obrigações atuais e começa a abrir o leque da questão da reforma tributária. Como eu falei, esse primeiro módulo ele só teve uma iniciação na reforma tributária, até porque está no ar aí um questionamento muito grande de como vai ser, que ainda não foi anunciado, não tem, né? Está se criando, ainda está se moldando. Mas, enfim, eu acho que é muito importante porque nós temos que criar esse hábito, porque, que nem o Bianco falou, tudo isso aí que a gente tem que exigir a nota, isso aí vai ser muito mais importante de agora para frente do que foi para trás. Não vai mais poder declarar um recibo de pagamento, algo nesse sentido, porque isso daí não vai gerar crédito, você vai pagar imposto sobre isso. Nem você, vai vir descontado da sua venda de grão. Então, assim, tem que se organizar, porque isso vai pesar muito sobre a margem de lucro. Entre fazer e não fazer a gestão desses impostos que está por vir aí, pode comprometer boa parte da margem do negócio. Muito bem, então, associado à AproSoja, aí entre em contato através do canal do produtor, fazer inscrição, buscar saber as próximas datas. O convite está feito e o alerta está feito também, né? Conversamos com o Ivan Francischetti, produtor rural e também delegado da AproSoja pelo núcleo de Itapurá, aí para Itaiangá, né, Ivan? Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Esperamos tê-lo em outras oportunidades para a gente continuar falando sobre assuntos aí relacionados ao produtor rural. Valeu? Com certeza. Muito obrigado aí pelo convite e agradeço. Obrigado, Ivan. Até uma próxima. Até a próxima. Seu Bianco, a gente continua por aqui, a gente vai fazer um breve intervalo, na verdade. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, tá? No próximo bloco, minha gente, a gente vai falar então sobre sorriso, né? Claro que
não é novidade, mas Sorriso, no estado de Mato Grosso, tem o maior PIB agrícola do país e, junto com outros 5 municípios mato-grossenses, deixam o estado de Mato Grosso em primeiro lugar na produção agrícola. Em segundo lugar, vem outro estado que não é por conta, inclusive, da produção de soja, viu? É por conta de produção de uma outra... não vou nem falar ainda. Já já a gente te conta que estado que é esse, que fica em segundo lugar, bem coladinho com Mato Grosso na produção agrícola, mas não é por conta da produção de soja nem de algodão. O intervalo é rápido, a gente já volta. Agrodebate dessa sexta-feira, dia 12, está de volta. Obrigado, você continua conosco. Vamos lá, nesse último bloco a gente fala sobre dados sobre a produção agrícola, né? Já que saiu essa semana aí o ranking dos maiores detentores de PIB agrícola aí no Brasil, e Sorriso, no Mato Grosso, está em primeiro lugar em relação aos municípios, né? O município de Sorriso está em primeiro lugar como o maior PIB brasileiro, com soja, 7 bilhões e 200 milhões de reais de produção. Em segundo lugar vem São Desidério, na Bahia. Depois vem Sapezal, no Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, Cristalina, Goiás, Formosa do Rio Preto, na Bahia, Rio Verde, em Goiás, Nova Ubiratã, em Mato Grosso, Diamantino, também em Mato Grosso, e Nova Mutum, também em Mato Grosso. Olha, desses 10 que eu acabei de mencionar, 8 chegaram a essa posição, tendo como principal produto a soja, 8 delas, 2 algodão. E quando a gente soma aí por estado, o estado de Mato Grosso, por conta de Sorriso, e como você acabou de ouvir, são um total de 6 municípios mato-grossenses que colocam aí o estado de Mato Grosso em primeiro lugar no ranking de PIB brasileiro, PIB agrícola brasileiro. E aí tem um outro estado que está em segundo lugar, mas não é por conta da produção de milho, soja, algodão, inclusive dos que eu mencionei aqui agora, ele não está em nenhum desses municípios aí. A gente está falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo está em segundo lugar na produção agrícola nacional. Ué, mas São Paulo produz soja? Não, a gente está falando da produção de laranja, café. Interessante, né? Eles entram aí nessa produção agrícola e ficam aí bem páreos conosco. Vamos lá conversar com o seu Bianco, trazer ele mais uma vez aqui. Seu Bianco, é até curioso, acho que a gente fala muito de produção agrícola, eu acho que a gente fica muito preso a soja, milho, arroz, algodão, trigo. A gente fica preso a esses produtos e a gente acaba esquecendo de outros, né? São Paulo está grudadinho conosco. Mato Grosso é o maior produtor nacional agrícola. Ele produz 15,4% da produção nacional. São Paulo é bem pertinho da gente, 15,1%. Curioso. Jussan, São Paulo é primeiro mundo, né? São Paulo produz de tudo, é um estado industrializado também. Além de que esses 2 produtos que você citou também, eles são muito bons em cana-de-açúcar, né? Eles fazem o álcool de... Fazem o álcool de cana-de-açúcar e fazem também o próprio açúcar, né? Eles, e principalmente, se você pegar laranja, a exportação da laranja brasileira para todo qualquer país, mas principalmente para os Estados Unidos, já que a gente comenta muito do tarifaço, eu acredito que é só o estado de São Paulo que produz e que vende, né? Então, o São Paulo é um espetáculo de estado com
muita produção industrial. São Paulo tem de tudo, tem as grandes vantagens. Vamos dizer, o Mato Grosso, o Centro-Oeste, está muito bem no agro de soja, milho, algodão, principalmente esses 3 produtos, né? Tanto o Mato Grosso como o Mato Piba, né? Que é a Bahia e Piauí, aí os 4 estados, né? Que estão nesse centro. Então, principalmente isso. Mas por que é que esses estados estão em desenvolvimento, em grande desenvolvimento? Porque são puxados para uma alimentação para frango, bovino, suínos. Então, esses produtos, principalmente soja e milho, fazem a alimentação do mundo indiretamente. E o algodão, automaticamente, essa tua camisa que você está vestindo aí, ela saiu principalmente de uma lavoura que nós achamos muito bem que ou do Mato Grosso ou da Bahia. São os 2 estados que produzem mais algodão nesse Brasil tão grande nosso. Vamos aos números de Sorriso, então. Em 2024, o Sorriso liderou o ranking de valor de produção agrícola no país. Foram 7 bilhões e 200 milhões de reais, empurrado principalmente pelo cultivo da soja. E a soja, ela rendeu uma colheita de 2 milhões e 80 mil toneladas, representa quase metade do valor total da produção agrícola de Sorriso. E Sorriso também é líder na produção de milho, ocupa a 4ª posição na produção de feijão e a 6ª posição na produção de algodão. Sorriso tem muito potencial. Me deixa até curioso, seu Bianco, porque eu acho que ainda não está... os dados do ano passado, eles ainda não consideram o momento da divisão dos municípios, né? Que tem um outro município que se criou a partir do município de Sorriso, e aí isso deve fazer com que a produção no município diminua por conta dele ter perdido uma parte territorial, né? Ele perdeu boa parte territorial, tanto é que o município se chama Boa Esperança do Norte. Esse município foi criado com, se não me engano, aí, em torno de 60% do território dele, saiu de Sorriso, e também eles tiveram um pouquinho em Nova Ubiratã também, vamos dizer, extraíram um pouco de Nova Ubiratã e de Sorriso. Acredito eu que Sorriso vai perder em 2025, 2026, aí vai perder essa qualificação de campeão, porque ele é o campeão mundial, né? Sorriso se plantava, ou dentro desse se plantava em torno de 600 mil hectares de terra. Isso é muito chão. Então, de repente, Sorriso pode até, em virtude desse desmembramento da cidade de Boa Esperança do Norte, ele possa até perder o título de campeão. Bom, então Sorriso se destaca, né? Tem muita força aí, mas por mais curioso que seja ainda também, a cidade não é a maior produtora de grãos do país. Isso aí pertence a São Desidério, né? No oeste da Bahia. E o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Portanto, dos 10 municípios que lideram o ranking, que eu falei agora há pouco aí, 8 tem a soja como principal produto cultivado. E temos o destaque aí, a pesquisa é que de 2023 para 2024 se estreitou, né, a diferença entre Mato Grosso e São Paulo. Antes, em 2023, Mato Grosso respondia por 18,8% do valor da produção agrícola nacional, e São Paulo tinha 13,8%. E aí o Mato Grosso tinha 18,8%, São Paulo tinha 13,8%. Hoje o Mato Grosso tem 15,4% e São Paulo 15,1%. O Mato Grosso baixou um pouquinho, São Paulo subiu, são quase iguais aí. E o IBGE divulgou esses dados ontem, quinta-feira, dia 11, e explica que Mato Grosso sofreu queda na produção e da cotação de soja e do milho, né? E São Paulo foi impulsionado pelo aumento aí no valor da produção de laranja, enfim, porque a gente está falando de dinheiro aqui, né? Não no número de grãos nesse caso,
Quando a gente está falando de PIB, a gente está falando do quanto que ele conseguiu. Com a desvalorização dos grãos, o que a gente tem, o que tende é perder um pouquinho aí também. São Paulo vendeu mais laranja, e o que foi a exportação maior aí, Justão? Café. Laranja e café. O café, o ano passado, teve um valor que quase triplicou, né? Ficou muito caro até para nós aqui no Brasil. Então, isso, de repente, deu um resultado bem maior para São Paulo. Mas São Paulo também tem muitos produtos que eles exportam e tal. Eu até tentei fazer uma pesquisa aqui para ver quantos hectares que Sorriso perdeu com o desmembramento de Boa Esperança, mas não consegui sucesso aqui. Mas dá para a gente, numa outra oportunidade, dá para a gente ver certinho, para a gente saber se eles plantavam mais de 600 mil hectares, quantos hectares ficaram, só para a gente ter a base e ver se ainda Sorriso fica como campeã em produção, em quantidade de hectares, né? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, deixa eu só ver aqui as fontes também, mas Sorriso vai ceder cerca de 20% da área do novo município de Esperança do Norte, com a área total de como a área total de Boa Esperança do Norte de 450 mil hectares, isso dá uma perda para Sorriso de 90 mil hectares, 20%. Teria que ver quanto desses 90 mil hectares são de produção e quanto que é de reserva, porque Sorriso tem quase 1 milhão de hectares, tinha, né? Quase 1 milhão de hectares, e plantava 600 e poucos mil até mais. Então, desses 90 mil que ele perdeu, de repente, vamos na mesma proporção aí, ele possa ter perdido aí uns 60 mil hectares, né? E 30 mil seja de reserva. Então, ele iria ficar aí com 500 e poucos mil ainda hectares de plantio. Provavelmente ainda fica na liderança. Mais ou menos isso, segundo o site TV Ubiratã, Sorriso cede 20%, total da área, Nova Ubiratã 80%. Seu Bianco, o nosso tempo infelizmente acabou. Bom final de semana, obrigado por hoje, boa noite, um abraço e até semana que vem. Boa noite, José, boa noite a todos que nos assistiram e até segunda-feira. Valeu. Telespectador, obrigado pela companhia. Bom final de semana para você. Na semana que vem, segunda-feira, a gente volta com mais informações e semana que vem é semana especial para nós. A gente se encontra lá na semana que vem e eu te explico por quê. Bom final de semana, tchau!